Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de relato com experiência de lucidez extracorpórea. E este aqui é um vídeo um pouco diferente, porque também é um pouco resposta para o que eu mais recebo de e-mails, de solicitações através de e-mails. Passo um bom tempo respondendo a pessoas que acabaram de perder algum ente querido. Então, este vídeo aqui, ele vai ser um que eu vou usar de resposta para essas pessoas. Geralmente eu respondo o mesmo teor, com algumas variações para cada caso, mas o principal que me pedem é que eu tente conseguir alguma notícia, mandar alguma mensagem ou trazer alguma mensagem ou conseguir contato com uma pessoa que elas amam e que se foram. E eu respondo para essas pessoas que me pedem isso que eu desconheço alguém que consegue isso. Eu nem recomendo que procurem como estão procurando, porque oferecem dinheiro. E não é pouco, não. E seria muito fácil eu inventar qualquer coisa para, primeiro, né, tirar dinheiro dessas pessoas e talvez até dar algum alento. Vai saber o que se passa na cabeça de alguém que se sujeitaria a aceitar uma tarefa dessa sem a capacidade de conseguir respostas. Porque a pessoa não vai ter exatamente como saber. Tem como fazer umas leituras frias e falar algo genérico que a pessoa talvez aceite. Aliás, a primeira coisa que alguém com má intenção ou, sei lá, que precise do dinheiro acima dos valores que tem, do que é certo e errado, é que tal pessoa poderia dizer que não conseguiria, com certeza, alguma resposta, mas que tentaria. E que o empenho seria um trabalho no qual ela teria que se dedicar, não sei. Então o pagamento teria que ser feito. Mas acredito mais que as pessoas mentiriam. E eu não conheço ninguém que ofereça esse tipo de serviço e eu duvidaria se alguém me dissesse que consegue. Porque, honestamente, eu que tenho um vínculo muito forte com o meu amor, tive uma dificuldade muito grande. Eu relato no canal Afinal que Somos Nós as experiências que eu tive, mas foram em cima de muito empenho. Foi uma dúzia de experiências em mais de um ano de extrema dedicação. E olha que eu tenho esse vínculo com ela, então seria muito mais fácil, entre aspas, encontrá-la. Não tem como eu encontrar alguém que eu nem conheço, só pelo nome, alguma coisa assim. Tá, as casas espíritas oferecem alguma resposta de acordo com o nome, o médium, mas o médium ele faz ponte para alguém que vai lá pesquisar e perguntar. E aí você pode me dizer, e você não pode fazer o mesmo? Eu não confiaria em alguém que trouxesse essa informação para mim, se fosse o caso. E falo isso porque eu duvido de quando me falam de pessoas que eu amo, que se foram, e eu não tenho como constatar nem se é a pessoa. Eu prefiro lidar diretamente com a pessoa, no caso, o meu amor e a minha mãe que se foram são exemplos, porque estando com elas, eu consigo fazer uma leitura, e vou dizer que a maioria das vezes não é. A pessoa se desfaz na sua frente e se mostra um assediador que só queria energia. Isso aconteceu inúmeras vezes comigo.
tanto com meu amor, quanto com a minha mãe. Então o que eu trago para vocês aqui, e trouxe mais, na verdade, do meu amor no canal Afinal que Somos Nós, eu não repeti aqui, como eu disse, o importante é que a informação existe, é só pesquisarem, aqui no canal eu tenho o link, é só achar o vídeo que tem a foto do Carlos e a minha, ou então pesquisar lá direto no canal Afinal que Somos Nós, o William Moraes, o grande quebra-cabeça, eu acho que foi esse o título que ele deu, e vocês vão escutar os relatos que eu realmente identifiquei que era o meu amor, mas não tem como eu fazer isso em relação a uma pessoa que eu não conheço. Então, a minha resposta sempre é que a pessoa se dedique a buscar essas experiências para ela mesma fazer essa leitura, mas que ela trabalhe esse lado emocional para que ela tenha estrutura de lidar e conseguir fazer essa leitura, porque também pode não acontecer. Agora, os contatos acontecem constantemente, é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Só que, no geral, elas não se recordam. Primeiro, porque não estavam lúcidas, às vezes, porque não é positivo para ela lembrar, e às vezes nem ela nem a outra pessoa estão lúcidas. É uma forma terapêutica, eles se encontram, são colocados juntos, porque isso vai ser bom para os dois, subconscientemente, e quando há lucidez, às vezes as informações que são passadas não são para a absorção consciente, não é para trazer para cá, porque afetaria, é só para o subconsciente mesmo. Porque parte do desafio de existir uma vida tão curta, com essas trocas, idas e vindas, é como lidamos com isso. Ainda estamos no estágio de lidarmos com isso dessa forma. Encarar essa separação, essa falta de informação, é um caso ou outro que vai ter realmente uma resposta, e eu acho que tem essa questão do empenho, ela é uma forma de dosar o quanto essa pessoa pode ter de informação, ou até receber em forma de contribuição por outros trabalhos que ela acaba fazendo. Muitos dos meus relatos aqui não têm o meu amor e a minha mãe. Eu tento sempre ajudar outros. E eu acho que entra um pouco na conta de, tá, ele está se esforçando, não está obsessivo em cima disso, apenas vou encontrar essas pessoas e que se dane o resto, e isso tudo é levado em consideração. Dito isso, que eu acho extremamente importante, aliás, eu voltei a ler, eu ganhei de presente em dezembro, e eu tinha emprestado para uma outra pessoa, porque eu achei que seria mais útil para ela. Eu comecei a ler e acabei emprestando para outra pessoa, a Vera Hoffman, que escreveu esse livro aqui, Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional. O que aconteceu com ela foi a perda de um ente, o filho dela, um ente querido, e foi depois disso que ela começou a buscar respostas sobre uma realidade além da física. E, no geral, as pessoas fazem isso realmente quando acontece, e é muito difícil, como foi para ela. E muito do que eu faço aqui é tentar trazer essas perspectivas para quem ainda tem tempo de estudar, porque eu tive, antes de ter uma perda significativa como a do meu amor, eu já estudava há 20 anos, e isso faz diferença também. E aí, o que eu trouxe para vocês aqui hoje, em termos de relato, agora que teve esse preâmbulo, também está dentro do tema. Eu tinha selecionado alguns relatos nos quais eu encontro a minha mãe, mas são muitos. Quer dizer, não são tantos, eu não peguei todos, mas tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 aqui, eu acho que eu deixei uns 3 de fora, mas eu acho que pode ser muito. O vídeo vai ficar grande, eu ler e comentar. Então,
eu vou fazer aqui a leitura do primeiro. Teve uma saída antes, na qual eu vasculhei a casa para ver se ela estava. Tinha menos de um mês e entendi que não era o caso e acabei tendo outra experiência. Essa aqui é do dia 5 de julho de 2021 e a minha mãe se foi no dia 6 de junho de 2021. Então tinha mais ou menos um mês. Eu estava sonhando com uma aventura, e daquelas aventuras longas, não sei se vocês já tiveram, acontece um tanto de coisa e eu simplesmente me cansei. E eu estava no sótão de uma casa abandonada, uma coisa assim, uma casa imensa que não era a minha casa, e eu deitei nesse sótão, eu lembro disso. E neste momento eu fui puxado para cima por uma força, por alguém. Fui puxado, arrebatado, eu diria. E a minha lucidez se abriu de imediato, porque primeiro veio o susto, depois eu entendi o que estava acontecendo e falei, ah tá, eu estou fora do corpo, então tá tranquilo. Vou deixar acontecer e ver onde isso vai me levar. Uma voz disse para eu ficar tranquilo, porque eu estava sendo levado para ver a minha mãe. E aí que eu deixei acontecer mesmo. Era uma voz de homem, nítida, e eu vi do alto uma edificação lá em cima, como se eu estivesse bem no alto. E embora parecesse a minha rua e a localização parecesse a casa do meu tio, que mora ao lado da minha, geograficamente havia diferenças, me deu a sensação de que era ali, havia diferenças no cenário, até mesmo a estrutura do prédio, que era não era um prédio residencial, mas uma clínica, alguma coisa assim. Só um parêntese aqui, eu fui editar o vídeo e percebi que o celular tinha parado de gravar. Então, praticamente todo o relato e todas as conclusões que eu tive e compartilhei com vocês se perderam. Então, vou refazer aqui a partir deste ponto. Então, continuando, eu fui baixado por essa força que me desceu do alto em cima do teto desse lugar, mas eu não atravessei. Talvez porque eu estivesse denso demais, alguma coisa assim, senti minhas pernas dobrando e eu vi que eu não ia passar. A força até me levantou novamente e fez uma nova tentativa. Mesmo assim, eu não passei. E eu lembro de não ter sequer fechado os olhos para passar pela estrutura sólida, o que às vezes eu faço, porque já aconteceu de eu fazer isso e depois não conseguir abrir os olhos ou ficar tudo escuro, porque acontece. E eu não queria correr esse risco. Então, desde que aconteceu algumas vezes, eu passei a fazer isso, de atravessar as coisas com os olhos abertos mesmo. É temporário, você enxerga algumas coisas da estrutura ou apenas um borrão e é tranquilo. Mas como eu não consegui passar, essa força me levantou pela terceira vez, ou melhor, pela segunda vez, e me desceu na rua, de frente para essa edificação. Era uma rua com pessoas transitando, era noite, não tinha sol. Eu cheguei a cumprimentar um cara que passava, fiz sinal com a cabeça, e foi quando eu olhei para trás e lá estava o homem que me conduzia. Ele era negro, com cavanhaque ralo, cabelo curto, aproximadamente uns 30 anos em aparência, e me levou para dentro da instituição, estrutura lá, que tinha uma recepção com balcões em formato de L, aqueles balcões baixos, onde tinha uma pessoa sentada do outro lado. Na verdade, haviam vários, mas ele nos encaminhou para um específico. E eu falei com ele, cara, eu posso acordar a qualquer momento e seria terrível saber que
Eu cheguei aqui, tão perto dela, e não a vi. Por favor, me ajude a ficar aqui mais tempo. E ele falou, vamos dar um jeito. E colocou a mão no meu quadril e me empurrou, passando por algumas pessoas da fila. E a mulher responsável por aquela fila olhou para nós. E o homem disse, não estamos furando a fila não. E a mulher não encrencou, e eu não sei se é uma condição especial para quem está fora do corpo com lucidez, por exemplo, porque existe essa diferença. Quando você tem lucidez lá, é mais difícil se manter. Parece que é como se fosse um mecanismo, algo do cérebro constatar que está lúcido, então tem que estar acordado, alguma coisa assim. É mais difícil se manter fora do corpo com lucidez. Talvez essas outras pessoas da fila tivessem mais facilidade para permanecer muito mais tempo e visitar os seus familiares respectivamente, até sem a lucidez de saber que isso estava acontecendo mesmo e nem se lembrar depois, o que é muito comum, como já falei algumas vezes aqui. Também não sei se era só alguma indução dele ou se foi charme, não sei. E assim sendo, eu virei num corredor onde tinha algumas pessoas na minha frente. Umas 3 pessoas apenas. E eu esperei, com aquela aflição contida de não querer acordar enquanto aguardava. Entramos, no fim das contas, as pessoas foram indo e chegou a minha vez. E eu entrei num lugar que era amplo, tinha muitas macas com dezenas de pessoas, era muito maior do que eu imaginei. E eu busquei a minha mãe com os olhos, querendo ver onde ela estava sentada. Aquela coisa de procurar. E eu a vi, ela estava deitada, com os olhos fechados. Eu me aproximei e falei, minha mãe. E ela olhou para mim, abriu os olhos e olhou para mim. Eu coloquei a mão no rosto dela e ela quis sentar. Eu perguntei se ela realmente queria fazer aquilo, porque eu vi que ela estava mal. Ela fez esforço e isso me abalou um pouco. Aqui vale a pena dizer que, para ela, talvez ela ainda estivesse no hospital. Ela sabia que ia fazer uma cirurgia, ela ficou 3 dias internada. Aqui, o fato de ainda refletir nela é porque o lapso para ela, se ela ficou apagada, por exemplo, não pareceu um mês, provavelmente. Então, para ela, ainda era recente e ecoava aquele desconforto, embora ela estivesse melhor porque ela estava conseguindo fazer esforço para se levantar. Aliás, ela estava conseguindo ficar deitada, coisa que não estava acontecendo quando ela ficou internada porque não tinha condição por causa da dor. Eu a abracei com cuidado e quando me afastei, ela disse daquela forma humilde dela, agora é com Deus, meu filho. E eu a beijei no rosto e falei que era com ela também, porque agora não tinha mais razão para ter dor. E eu acordei nesse minuto, nesse exato instante. Eu não sei se foi pelo que eu disse, escrevi aqui, porque de fato pensei depois que poderia ser pior delegar a ela essa tarefa de ela se ver como alguém curado, porque é provável que ela confie mais em Deus, numa força superior, do que nela mesma. Isso para começo de conversa. Aquela coisa de, até aqui no físico, né, dizem que podemos fazer milagres e tudo mais, mas aprendemos que não. Então é muito forte isso e aí buscamos forças externas, alguém que faça por nós. Fora isso, tem o fato de que, como comentei, talvez ela nem soubesse que tinha perdido o corpo físico. E eu estaria dando essa informação de uma forma abrupta. Então, me tiraram de lá. Foi só apenas para isso. E para ela talvez foi isso. Ela entrou para uma cirurgia, saiu e agora, essa frase dela de agora é com Deus, é que o que
podia ser feito foi feito, agora esperar a recuperação. Complicado. Ainda assim, considero que era a minha mãe. Certeza eu não posso ter, mas eu estava fora do corpo. O homem poderia estar me levando para algum lugar que não era o lugar onde minha mãe estava, mas há todos esses indícios, até o cuidado com ela, os outros que estavam lá, tudo isso de forma muito organizada. Então, não sei. Acho que realmente era a minha mãe. E aqui eu escrevi que tomaria mais cuidado para informações que eu passaria para ela em futuras interações. Eu falo aqui que eu acordei, sim, porque teve uma segunda parte. E eu achei que não sairia novamente, porque eu acordei, me movi na cama, acordei mesmo. Mas acontece que logo depois eu consegui sair. Saí no quintal da minha casa e fui procurar a minha mãe na casa da minha tia, ao lado, porque às vezes minha mãe ficava lá conversando com ela. Procurei pela casa e não vi ninguém, a casa estava vazia. O que não quer dizer exatamente que estava vazia. Eu estava numa frequência diferente, talvez, das pessoas que moram lá, ou espíritos que moram lá. Sei que eu não vi ninguém. E pensei em voltar para fora. Eu saí da casa da minha tia com a intenção de ir para a minha casa, ver se minha mãe estava lá. E foi quando eu a vi no portão, lá na frente. Andei até ela e de repente estávamos num lugar muito grande. Parecia o pátio de um hospital, que também lembrava uma escola. Era um pátio grande, tinha umas pessoas passando mais distante, eu não fui conversar com elas, o meu foco era na minha mãe. E eu falei com ela, quando me aproximei, fique bem, aqui Deus te alcança mais fácil e vai te ajudar a se recuperar. Já tenho aqui essa cautela, embora eu não tenha dito para ela por que Deus alcançava ela mais fácil ali. Ela estava de pé e melhor do que na primeira vez. Mas ela se sentou com a minha ajuda e com certa dificuldade ainda, no que parecia um banco. Não era bem um banco, era um bloco de concreto, parecia concreto, de pedra, quadrado, um retângulo grande. E ela se sentou com dificuldade. E aí algumas pessoas podem dizer, mas ela estava na maca, sendo cuidada numa sala e agora está aí do lado de fora de algum lugar. Então, as pessoas são mantidas dormindo por algum tempo. Às vezes, elas são levadas para outro lugar, temporariamente, para interações. Às vezes, elas voltam para um centro intensivo de cuidados, onde vão receber específicos cuidados, mas há essa alternância que, inclusive, varia também de acordo com a lucidez dela e como isso é contornado, porque, por exemplo, quando eu acordei, eu simplesmente posso ter desaparecido da frente dela. E ao ter desaparecido na frente dela, ela poderia pensar, como assim meu filho desapareceu? E isso poderia ter sido um indício de que ela estava fora do próprio corpo. Então, naquele momento, pode ser que eles tenham adormecido ela simultaneamente enquanto eu desaparecia. Podem ter reposicionado ela, podem ter levado ela, até porque foi um tempo depois, não foi imediatamente. Então, conduziram ela para esse lugar. Pode ter acontecido. Eu queria fazer tantas perguntas. Queria perguntar se ela tinha algo a dizer para nós, filhos, especificamente. Mas antes eu comecei perguntando se ela tinha sido recebida ou já tinha visto alguém que tinha ido para lá antes dela, que era uma forma sutil de perguntar se ela sabia o que estava acontecendo. E ela disse que sim. Mas eu perguntei quem e ela travou. Primeiro como se não lembrasse e depois eu senti que eu ia acordar. Então eu falei, precisa me responder rápido porque eu estou quase acordando. E ela ainda assim não respondeu.
pensando e pensando, parecia um tanto catatônica, confusa. E eu acordei. Acho que, na minha conclusão, é porque eu estava novamente, mesmo que de forma sutil, trazendo uma informação para ela que não era o momento. Talvez ela tivesse sim sido recebida, talvez soubesse em algum momento, mas aquilo chegou num ponto difícil de lidar e eles adormeceram ela, e aí ela pode até sonhar, tem momentos muito oníricos, às vezes parece sonho mesmo, acontece, e isso ajuda a pessoa a relaxar. É tudo muito gradual, essa exposição a uma realidade, a uma constatação de que tudo mudou completamente. Tem que ser muito gradual mesmo. E como foi a primeira vez que eu a encontrei, foi difícil não querer saber se ela sabia, tentar ajudá-la de uma forma carinhosa a entender que estava tudo bem, que, por exemplo, tínhamos contato ali, mas são contatos breves. Depois disso eu tive algumas experiências que eu não vou ler aqui porque são longas, mas para quem já viu aqui no canal eu já comentei algumas vezes que a encontrei numa situação bem melhor, depois eu leio se for o caso em outro momento, e ela estava bem. A única parte ruim que ela disse era o afastamento da gente. Eu nem compartilhei isso com os meus irmãos e até hoje não tinha colocado aqui no canal. Alguns relatos eu realmente não coloco, alguns comentários eu realmente não faço. Tem algumas questões que seria até muito interessante como estudo para vocês, mas envolve outras pessoas. Os meus irmãos, por exemplo, não teriam, na época, talvez, condição de não sentir muito essa separação da minha mãe lá sem a gente, tendo de se situar. É complicado lidar com isso. E tem outros casos que não são apenas pessoais, não expõem apenas a mim, mas outras pessoas envolvidas, como no caso do meu amor, da família dela. Eu tenho que considerar que, sendo um canal aberto, pode chegar até ela. Sei que minha sogra já acompanhou alguns vídeos meus, acho que parou, são muitos vídeos, então se eu comentasse dificilmente ela veria, mas mesmo assim tem coisa que ainda é mexer em feridas, tem coisa que ela não precisa escutar e ter de lidar, já que ela está lidando com tanta coisa pesada e difícil que foi a separação da filha e do esposo. Então já é cruel o suficiente para que eu coloque algumas questões que são bem íntimas, né, do círculo nosso, de convivência e tudo mais. Por isso, alguns comentários e casos eu realmente só faço nas interações ao vivo das segundas-feiras com o grupo de pessoas que colabora aqui com o canal, e eu criei essa turma em forma de retribuição pelo esforço de me ajudarem a manter esse canal, porque eu realmente abri mão da receita que poderia gerar com propagandas, porque eram propagandas demais para dinheiro de menos. Então acabou que ficou assim. Mas não é porque é para vender algo exclusivo para essas pessoas, é por causa desses cuidados mesmo. Por isso eu não trago tanta coisa delicada demais aqui em aberto. Quanto a valores, por exemplo, eu nem estipulo. Qualquer valor a pessoa passa a ter acesso a essas aulas, e também a todas que já tiveram antes, e não fico cobrando mensalmente. A pessoa contribui o tanto que ela acha que vale a pena, o tanto que ela pode, mais do que ela acha que vale a pena, com certeza, porque é difícil administrar nossas vidas aqui, eu bem sei. Eu não vivo de forma a ostentar nada,
Acho que minha maior ostentação é conseguir comer fruta todo dia. Todo dia eu como banana. Banana eu como todos os dias. Às vezes até uma maçã. Então, se você quer realmente buscar contato com o seu ente querido, busque experiências próprias. Escute temas relacionados, o canal Final que Somos Nós. Se quiser ter acesso a essas aulas e não tiver como contribuir com qualquer valor, conversa comigo, me manda um e-mail, eu te coloco lá, já fiz isso, não tem problema. E a minha intenção em dizer aqui que possivelmente alguém pode explorar dessa vulnerabilidade momentânea, e quando eu digo momentânea, não estou dizendo que vai passar, tá? É que é mais intenso quando acaba de acontecer. Se eu digo tudo isso, é por me preocupar, por me importar realmente. Eu tenho empatia. Cada mensagem que eu recebo, eu sinto. Cada e-mail que eu respondo, todo mundo que já me mandou pedindo algumas considerações sabe que o que eu escrevo ali dá para perceber que eu realmente estou sentindo, porque eu sinto, eu estou passando por isso. Sei como é, então não tem como não sentir. O que eu não posso fazer, me recuso, é iludir qualquer um. Eu contesto as minhas experiências, eu escrevo, eu cruzo informações. Eu já busquei sim casas espíritas, uma casa espírita especificamente, para tentar corroborar experiências que eu tinha. É um elemento a mais. E de fato, batia. Aconteceu, já falei aqui no canal, de uma vez que, uma semana, meu amor ficou um tanto mais brava ou indignada, decepcionada comigo, porque eu mudei os planos de não segui-la, porque eu senti que isso seria estar seguindo um caminho que não era o melhor para nós dois, que tínhamos que ser fortes. E de imediato, para ela foi muito avassalador. Mas depois, ela ficou bem. Mas nessa semana, quando eu fui lá, tive uma experiência mais triste, assim. Eu fui lá e eles disseram que ela foi colocada para dormir novamente, mas que ela estava sendo cuidada com muito amor e carinho. E uma semana depois, quando a encontrei novamente, nós conversamos e a coisa foi mais leve e fomos trilhando um caminho de compreender o que tinha acontecido, de ela ter o tempo dela, de parar de focar aqui e olhar um pouquinho também para o lado de lá e ver o que tinha a ser oferecido desse lado de lá. E que se conectar a isso, aceitar esse lado de lá, não era esquecer completamente o de cá de imediato. Depois, considero eu que ela já renasceu. Como eu já falei, tudo é muito relativo. É recente, mas é caso a caso. Muito realmente. A minha mãe, eu já falei aqui, eu tive aproximadamente umas 6, 8 experiências com ela. E a última experiência que eu tive, ainda vou ler aqui, foi exatamente 9 meses antes de um nascimento que eu considero ter sido ela, mas eu prefiro até não falar aqui, exatamente por causa disso que eu já comentei, de expor outras pessoas, forma de tratamento diferenciado, pessoas até me olharem e falar, não, esse cara é estranho, eu só considero e não vou colocar esse peso em cima de uma criança. É outra vida, é outro momento, é outra existência. Ela tem que vir livre de pesos ou até mesmo cargas emocionais demais de antes. É um recomeço, ela tem esse direito. Tá difícil gravar agora, cachorrada latindo aqui porque alguém bateu no portão. E assim, o que eu digo para vocês, eu reforço para vocês é, mesmo que você não tenha perdido ainda um ente querido muito próximo, continue estudando, continue realmente buscando informações a respeito, porque toda informação e toda experiência que você tiver antes vai parecer pouco no momento que você mais precisar, porque sua energia, seu padrão vibratório vai
estar abalado e vai ser mais difícil ter acesso, um acesso com lucidez e um acesso com leitura, com capacidade de análise do que realmente está acontecendo, separar um pouquinho, ou pelo menos identificar que isso é emocional e isso é racional, e caminhar com esses dois juntos em prol de avaliar se aquela experiência foi realmente verídica ou não. Carro de som. Tá difícil mesmo hoje. E por fim, eu digo, vale a pena o empenho, porque você poder abraçar, tocar, ter a sensação de toque mesmo, você está na mesma substância, se é que eu posso chamar desse jeito, que a pessoa lá, então elas se sentem como aqui sentimos. A densidade aqui é similar, então se eu toco em algo ou em alguém, eu sinto esse toque. Há essa percepção e lá também. Isso é impagável. E vale a pena dizer que nessas aulas de segunda-feira eu não prometo isso não, de você vai conseguir, tá? Nem é focado especificamente em exercícios para a saída do corpo. É muito mais uma preparação psicológica para lidar com isso que é maior, ou que parece maior do que a gente, porque aprendemos a olhar para nós de forma pequena. Mas não, somos maiores e temos capacidade sim. Nós só temos que ampliar as nossas barreiras, as nossas cercas do terreno do nosso conhecimento. Isso tudo vai ajudar também para quando você sair daqui, porque vamos sair. E aí tem todas essas questões que talvez você não tenha que aprender lá. Você já sabe como é e acelera um pouco o processo. Não é obsessão, tá? Não precisa ficar pensando só nisso, tudo é isso. Não. Viver aqui é importante. Não tente antecipar demais todas as coisas. Se organize. É um estudo. Você se prepara, assim como a longo prazo você faz uma faculdade para exercer uma profissão lá na frente e paralelo a isso você tem a sua vida cotidiana, se bem que quase nunca as pessoas têm, né, quando estão estudando. Às vezes tem que estudar, trabalhar, e o foco desse estudo todo é em viver aqui. Então, mantenham isso em mente. Muito obrigado por sua atenção. Acho que falei muita coisa diferente do que eu falei ontem, mas é isso também. Como dizem, né? Não pisamos no mesmo riacho duas vezes. Tá tudo em movimento, processo. Espero que tenha sido válido para você. Deixe seus comentários aí, eu responderei. Para quem quer saber qual é a chave Pix para contribuição, é portalwilmor@gmail.com. Não deixe de me mandar seu e-mail, seja na mensagem do Pix, seja por um e-mail. Manda um e-mail falando, eu fiz uma contribuição, quero participar dessas aulas. E eu colocarei você na lista que recebe o link para essas aulas, assim como o link de todas as aulas anteriores. E mais uma vez agradeço as pessoas que me ajudam a manter esse canal aqui, porque faz diferença. Para fazer esses vídeos, responder as pessoas, eu realmente abri mão de outros trabalhos que eu aceitava para complementar a minha renda, porque como artista eu faço muitas coisas e eu tive que diminuir algumas delas mesmo. E é isso, quero fazer mais ainda pelo canal, aqueles shorts, né, que acaba sendo também uma forma de ampliar a visualização do canal, dizem, não sei se vai funcionar, mas eu quero usar como ferramenta para colocar lembretes ali, ainda não consegui fazer, porque é isso, ainda estou tentando conciliar tudo, mas mantenho, quartas e sábados e segunda-feira essa aula. Pelo menos ainda faço isso aqui em agosto de 2023. Espero continuar fazendo. Se você está vendo isso no futuro distante, espero que eu ainda esteja continuando e que esteja fazendo mais.
Muito obrigado de coração. Hasta.